Um tema para esta série que encerra domingo que vem, com Cristo até o fim, amém? E hoje nós vamos falar um ponto muito importante, porque talvez você se sente assim, ferido, muitas vezes estamos feridos, mas mesmo ferido, desistir jamais, amém? Acompanhe esse texto bíblico comigo, Atos capítulo 28, Atos dos Apóstolos capítulo 28, versão ACF estou. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, fale conosco, direcione a tua palavra no nosso coração, que a tua palavra seja fonte de vida, seja luz para o nosso caminho, seja direção para nos proporcionar um destino. Meu Deus, que a tua palavra hoje venha nos nutrir e nos fortalecer, a ponto de sairmos daqui tão fortes, mas tão fortes, que nada, nenhum mal terá coragem de nos desafiar, pela força do teu Espírito e pela luz do teu Espírito que há em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Graças a Deus. Aleluia. Entenda uma coisa importante. Você que entrou aqui nessa casa de oração, não existe facilidade no Evangelho. Vamos fazer para a gente gravar, para você entender isso? Repete comigo: não existe facilidade no Evangelho. Não existe facilidade no Evangelho. O Evangelho ele é marcado por lutas. O Evangelho ele é marcado por tempestades, por batalhas, por guerras. Guerra contra o mundo, guerra contra o pecado, guerra contra o diabo, guerra contra a carne, guerra contra os nossos próprios desejos. Então não existe facilidade no Evangelho. Então, quando o crente diz que ser crente é moleza, ele ainda não é crente, porque não existe facilidade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus nunca pregou um reino de facilidade. Jesus sempre nos advertiu que viriam tempestades, que viriam lutas, que viriam batalhas, que nós teríamos que atravessar. E olha o que acontece com Paulo. A história começa mais ou menos no capítulo 27. Deus disse para Paulo ir a Roma. Deus deu uma ordem: Paulo, vai a Roma, para que você fale ali com as autoridades de Roma. Então Deus tinha dado a direção para que ele fosse a Roma. Então assim, entenda, vamos hoje fazer uma palavra para você entender. Vai ter que ser devagar hoje, para você entender o que Deus tem para você. Deus, guarda na tua cabeça, mandou Paulo ir a Roma. Quem mandou Paulo ir a Roma? Então Paulo tinha que ir a Roma, por quê?
Porque Deus mandou ele ir para Roma. Então Paulo, ele vai fazer uma viagem para Roma, só que esse trajeto não foi tão fácil. Se você começar no capítulo 27, a história de Paulo, você vai ver que esse trajeto não foi muito bom. Foi um trajeto de grandes lutas, foi um trajeto de grandes ventos. Agora, quem que falou para Paulo ir para Roma? Só que Paulo, ele encontra no meio desse caminho para Roma, a Bíblia diz que o caminho, o trajeto foi vagaroso, foi devagar. Então entenda, quem foi mesmo que mandou Paulo ir para Roma? Só que o caminho foi vagaroso. Então entenda, não é porque Deus te mandou, porque Deus te designou, que vai ser rápido. Entendeu? Além de ser vagaroso, o texto disse que foi um caminho difícil. Quem mandou Paulo para Roma? Só que não significa que ia ser fácil. Tem gente procurando facilidade, mas não entende que muitas vezes nós vamos pegar um caminho difícil. O texto no capítulo 27 diz que os marinheiros jogaram a carga toda no rio, para poder, naquele mar bravio, para poder aliviar a carga o peso que estava sobre o barco. A carga era lançada, a carga era jogada fora. Houve prejuízos para que eles pudessem salvar a sua vida. Deus mandou Paulo para Roma, mas houve prejuízos no meio do trajeto. Então entenda, não é porque Deus está te mandando que às vezes não vai ter prejuízos no meio do caminho. Porque o evangelho não é feito de facilidades. O evangelho não é um mundo colorido como as pessoas mandam. Existem lutas, existem tempestades, existe tormenta que muitas vezes vão vir contra nós. E aí no meio daquela batalha, o comandante, olha só, no versículo 43, ele chega para aquele povo e diz assim: quem aqui sabe nadar? Quem sabe nadar, pule na água e comece a nadar, porque à frente nós avistamos terra, está perto. Então pule, quem sabe nadar, pule e vai. Quem não sabe nadar, espere um pouco, os destroços do barco, grudem nas madeiras e vão indo até a praia. Mas vai ter que dar um jeito, vai ter que se salvar, vai ter que sair daqui vivo, porque Deus disse para Paulo que ninguém ia morrer. Entenda, no meio do evangelho existe dois tipos de pessoas: aqueles que sabem nadar e os que não sabem nadar. Os que sabem nadar são aqueles que entraram no barco sabendo que tudo pode acontecer. Os que sabem nadar é aqueles que estão no evangelho sabendo que vai vir tempestade, sabendo que vai vir tormenta, que muitas vezes ele vai ter que nadar contra os perigos, ele vai ter que lutar para salvar a sua vida. Os que sabem nadar dentro da igreja é aqueles que não se preocupam com os problemas que surgem ao seu lado, porque ele está preparado para nadar. Quem está entendendo? Ele está preparado para aquilo que vai vir contra ele, contra a vida dele. Os que não sabem nadar é aqueles que entraram no barco porque acharam que ia ser uma viagem tranquila. Tem muita gente que entra no evangelho porque acha que entrando no evangelho a sua vida vira um mar de rosas, e não é assim que funciona. Tem muita gente que entra no evangelho porque acham que os seus problemas acabaram, e não é assim que funciona. Quando virão os problemas, quando virão as tempestades, essa pessoa vai ter que grudar nos destroços para não morrer afogado, porque não está preparado para enfrentar a tormenta, não está preparado para enfrentar o barco, as ondas. Preste atenção na palavra. Você precisa entender hoje o que Deus está dizendo para você. Se prepare, porque virão tempestades contra a sua vida. Se prepare, porque não é porque você serve a Jesus hoje que você vai viver um mar de rosa. Se prepare para viver um evangelho como tem que ser vivido. Ei, aqueles que sabem nadar não estão preocupados com nada, porque eles sabem nadar. Eles vão alcançar a praia. Imagina o desespero dos que não sabiam nadar naquele barco. E agora? A tempestade, a chuva, tudo escuro, não se via um palmo à frente, tendo que grudar nos destroços. Não havia colete salva-vidas, não havia embarcações reserva, não. Nós estamos falando de uma época rústica, de uma época que não tinha muitos recursos. Então se agarre nos pedaços e vai. E aí, entenda,
uma outra coisa muito importante: quem foi que mandou Paulo para Roma? Mas o navio afundou. Tem gente achando que o navio não vai afundar porque ela está servindo a Deus. Preste atenção, muitas vezes o nosso navio afunda, mas você não morre, porque Deus tem uma outra direção para a tua vida. Guarda isso no teu coração. O navio afunda sim. E uma coisa interessante, você vê que 276 pessoas estavam com Paulo, 276 pessoas foram salvas. E aí a gente pergunta, por que Deus salvou 276 pessoas, mas o barco afundou? Deus está preocupado em salvar vidas. Deus não está preocupado em salvar coisas. Tem muita gente que perdeu família tentando salvar as coisas. Tem muita gente que perdeu família tentando salvar a empresa. Tem muita gente que perdeu família tentando salvar a sua vida financeira. Tem muita gente que perdeu família, que afundou com os projetos de Deus, tentando salvar as suas ideologias. Ei, preste atenção. Deus não está preocupado com as coisas, Deus está preocupado com as pessoas. Tudo isso Deus vai te dar depois. Não se preocupe. Ai, bispo, eu perdi um carro, Deus te dá uma frota depois. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para reverter aquilo que você vive. Então entenda uma coisa: Deus deu a ordem para ir para Roma, mas o barco afundou mesmo assim. Porque as tempestades, elas vão vir na nossa vida. As lutas virão na nossa vida. As lutas sempre virão. E aí, imagina, o comandante diz assim: tem uma ilha ali. O foco era a ilha. E quando eles chegam na ilha, entenda, eles estavam debaixo de chuva. O texto bíblico diz que havia muita chuva e muito frio. Então eles chegam ali naquela ilha, molhados, gemendo, tremendo, um olhando para o outro, batendo os dentes até branco, né? Você imagina como que é? Eu lembro quando a gente era criança, a gente saía escondido. Olha o que a gente fazia: saía escondido para nadar, mesmo que estava frio. Matava a aula para ir lá no Palmeirinha. Hoje o Palmeirinha é tudo cercado, as pessoas andam, correm ali em volta. O Palmeirinha é uma lagoa que tem do lado do centro médico. Quem já foi no centro médico vai ver uma lagoa enorme. A gente morava ali em Barão Geraldo, a gente ia lá no Palmeirinha nadar. E às vezes frio, chovendo, e quando você está na água, a água está quente. Só que quando você sai da água, você treme igual vara verde, Ana. Tudo enrugado assim, com a pele tudo enrugado, parecia um Smar idoso, com a pele tudo, e aquele frio. O povo saiu da água assim com frio, tremendo de frio. Preste atenção, entenda o que Deus está falando para você. Tem gente, pastor, que acha que o evangelho é um verão permanente. Vai ter momento de frio na sua vida que você vai ter que enfrentar. Paulo está tendo que enfrentar isso. Paulo é o apóstolo do Senhor Jesus. Paulo é aquele que foi enviado, é aquele que foi designado, mas ele está tendo que enfrentar o frio. Ele está tendo que enfrentar a tempestade. Muitas vezes a gente retrocede, porque a gente chega na igreja, a gente acha que vai ser um mar de rosa. Eu fui para a igreja, eu achei que tudo ia mudar. Sim, tudo muda quando você entende o propósito que Deus tem na nossa vida. E o maior propósito que Deus tem para mim e para você é a salvação da nossa alma. Entenda isso. Todas as outras coisas são acrescidas na nossa vida. Tudo vem como acréscimo quando você tem um foco: a salvação da sua alma. Os discípulos chegaram reunidos diante de Jesus, e Jesus está ali dando uma lição de filosofia para eles, dizendo: olha, nem Salomão se vestiu como Deus veste os lírios dos campos. E Jesus está ali ensinando os discípulos. E aí Jesus, ele faz uma colocação. Ele fala assim: não fique preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Quem se preocupa com isso são os ímpios. Olha o que Jesus está dizendo: são os pagãos. Pois eu vos digo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
serão acrescentadas. Entenda, tudo que existe no mundo, além da salvação, Deus chama de coisa. A mansão que o Renato tem, Deus chama de coisa. A BMW do pastor Paulo, Deus chama de coisa. Tudo é coisa para Deus. Todas estas coisas podem ser acrescentadas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Esse é o reino do Senhor Jesus. É nisso que você tem que crer. As pessoas não estão mais crendo na vinda do Senhor Jesus. Esse dia eu falei para um amigo meu: deixa eu pregar lá na tua igreja de novo. Ele falou: não, na minha igreja você não prega nunca mais. Nós somos amigos de anos. Anos e anos. Crescemos juntos jogando bola. E uma vez eu preguei lá, preguei sobre salvação. Todo mundo, preguei sobre o Apocalipse. A hora que eu comecei a falar da besta que subiu do mar, tinha gente que ia embora com medo. Falou: não chama mais aquele pastor. A pregação dele é filme de terror. Não, o reino do Senhor Jesus tem uma missão: abrir os teus olhos para você enxergar lá na frente. Amém? Entenda, evangelho não é mar de rosas. Evangelho é luta. Evangelho é sofrimento. Evangelho é batalha. Evangelho, nós vamos enfrentar tempestades. Quando você entender isso, nada tira você do foco, meu irmão. Quando você entender isso, nada tira você do foco. Porque se você não entender isso, você fica pouco tempo aqui na igreja. Daqui a pouco você começa a olhar para os nossos defeitos. Daqui a pouco você começa a olhar para os nossos problemas. Você vai começar a olhar para o músico, você vai ver defeito. Você vai olhar para o Renato, você vai ver defeitos. Você vai olhar para o Josué, não, Josué não tem, Josué é bom. Você vai ver aqui os pastores, você vai ver defeito. Você vai olhar, você vai começar a encontrar defeito. Aquela irmã do lado, aquele irmão não sei o quê, aquele irmão não sei o quê. Outro dia eu estava pregando lá na igreja de Campinas. O irmão que é uma bênção. Irmão, uma bênção. Pensa. Eu tinha falado para ele: irmão, você sumiu da igreja, volta. Encontrei com ele na rua, volta. Aí, aquele irmão que era uma bênção lá na igreja, um homem de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, fala assim: por que, bispo? Ele chegou para mim e falou assim: bispo, o senhor mudou. Eu falei: é mesmo? Não, eu continuo morando no mesmo endereço há 20 anos. Estou no mesmo endereço. Não, bispo, não é isso que eu estou falando. O senhor mudou, parece que o senhor não está muito mais crente. Eu falei: mas como assim, irmão? Fala logo aí, eu quero entender o que você está falando. Eu não estou orando muito. Não, bispo, eu conheci o senhor sempre pregou de terno. Cheguei lá na igreja, o senhor estava pregando de tênis. Eu falei: irmão, posso falar uma coisa para você? E nem tênis eu gosto de usar, mas meu pé está quebrado, irmão. O sapato não cabe aqui de jeito nenhum, a não ser que o Josué emprestar o dele para mim. Irmão, meu pé, você não tem noção, meu pé está quebrado, eu não tenho condição de usar sapato. Mas veja bem, então quem usa tênis não vai ser salvo, né? Então olha a visão que as pessoas têm. Quem usa tênis não vai ser salvo. Mulher que corta cabelo vai para o inferno, porque passou batom, usou um brinco. A irmã pintou o cabelo, bispo. Meu Deus, aqui a gente está até fazendo uma vaquinha aí para comprar tinta para o Smar pintar. Não aguento mais olhar ali e ver a cabeça branca dele ali. É óbvio que tudo que tem que ter ordem e decência. Eu não vou vir aqui para o altar de bermuda e tênis pregar. Existe uma ordem e uma decência, mas existe uma situação que também acontece, não é? Então, quando nós estamos focados no evangelho, não é o que o irmão falou que me afasta, não é o que eu vi na rua que vai me afastar, não é o louvor que saiu errado que vai me tirar do foco, não é uma palavra que me constrangeu que vai me tirar do caminho do Senhor Jesus, porque quando eu estou firmado, eu estou preparado para enfrentar tempestade, frio, tormenta, tudo que vier pela frente, meu irmão. Quando nós estamos firmados, nada tira a gente do foco. E sabe por quê? Porque Daniel foi levado para a Babilônia. E a Bíblia diz que lá na Babilônia, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu não se corromper como aquele povo. Ele se decidiu manter firme com Deus. Porque não é o lugar, é você quem faz o lugar. Aleluia! Tem muita gente que está sendo formado, que está sendo moldado pelo ambiente que ela vive,
Mas aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, o ambiente não consegue deformar ele. O ambiente que ele vive, aonde ele chega, Deus chega junto. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu acredito. Aleluia. E aí, eles chegam na ilha, muito frio. O texto diz que havia chuva, havia frio. Entenda, esse frio que nós vivemos hoje é uma geração que não ora. Este frio que nós vivemos hoje é uma geração que não jejua. Esse frio que nós vivemos hoje é uma geração que não consegue dar glória a Deus. Esse frio que nós vivemos hoje é uma geração que participa de um culto quando tem um cantor famoso, quando tem um pregador de nome. Mas a geração que eu vim, meu irmão, pode faltar o pastor, pode faltar o músico, pode não vir ninguém no culto, a pessoa ainda sai daqui cheia do Espírito Santo, porque não é a pessoa, é ela que faz o ambiente. Aleluia. Pode não vir nenhum dos músicos, pode a gente cantar batendo palma aqui, você tem que sair cheio da presença de Deus, porque nós somos uma geração que tem que buscar o Senhor. Nós somos uma geração que tem que se manter acesa. O inverno vai chegar, a chuva vai cair, mas entenda uma coisa, é interessante esse texto. A Bíblia diz que chovia muito, mas tinha um fogo aceso. Ei, pode chegar a friagem que for, aquele que tem o Espírito Santo não apaga na chuva. Aquele que tem o Espírito Santo, a frieza, a chuva não consegue apagar a chama que há nele. Como que tinha um fogo aceso na chuva? A chuva eu entendo, o frio eu entendo, mas o fogo aceso no meio da chuva. E aí eles chegam, no meio de tudo isso que eles estão vivendo. Olha só, aquele que tem o Espírito Santo se mantém ativado. O texto diz, no versículo 2, que os bárbaros, os antigos, os que já moravam na ilha, acendeu o fogo para recebê-los. O que isso significa, bispo? Nós, por mais que somos uma geração que estamos vivendo no meio do frio e no meio de uma chuva de pessoas frias e geladas, de uma geração que não ora e que não jejua, nós precisamos entender que quando nós chegamos aqui, a igreja primitiva já tinha mantido o fogo aceso para nós. Quem acendeu esse fogo do Espírito foi a igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós não podemos deixar esta chama apagar. Olha só o que acontece. A Bíblia diz que Paulo, ele pega um pouco de graveto. E com esse pouco de graveto que ele pega, ele leva para tentar ajudar. Olha o versículo 3. Ele ajuntou uma quantidade de graveto. Sabe por que Paulo fez isso? Porque tem gente que gosta de fogo pronto. Paulo queria ajudar, Paulo queria cooperar. Tem gente que só participa onde o fogo já está pronto. Tem gente que só participa onde tem o cantor. Tem gente que só participa onde tem o pregador. Tem gente que só participa onde o fogo já está pronto. Tem gente que não consegue se acender. Paulo, ele pega um pouco de graveto e ele leva, porque ele quer cooperar. Ele não quer que o fogo se apague. E aí uma coisa interessante acontece. Quando ele está pegando os gravetos, o texto bíblico diz que a víbora, a víbora ela representa o quê? Ela representa Satanás. Ela representa o mal. A víbora, a antiga serpente, ela representa o diabo. E Paulo, quando ele vai pegar os gravetos, o texto bíblico diz que a víbora vem e gruda na mão dele. Aí a gente fica pensando, por que ela não ataca? São 276 pessoas.
Por que ela foi atacar justo Paulo? Sabe por quê? Porque o diabo só quer atacar aquele que está envolvido. Aquele que não se envolve não tem ataque do diabo. O diabo só ataca quem está envolvido, só quem coopera. O diabo não está preocupado com quem não faz nada contra ele. Tem gente que é café com leite para o diabo. Quem lembra dessa do café com leite? Quando a gente era criança, ia brincar de pega-pega, aquele ali é café com leite. Não é? Significa que aquele ali não vale nada. Aquele ali deixa só ele achar. Deixa ele achar que está brincando, mas ele é café com leite. Tem gente que é café com leite no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque não coopera, não faz nada, não ganha almas, não desenvolve o reino, não oferta, não dizima, não dá um folheto, não prega um evangelho, não fala de Jesus. Nem o vizinho dele sabe que ele é crente. Então esse é café com leite, esse a víbora não ataca. A víbora foi em quem estava juntando a lenha para manter o fogo aceso. Aleluia. Agora eu quero dizer uma coisa para você, ó, só quem está na unção vai pegar. Acompanha comigo o texto. A víbora estava fugindo do quê? Ei, pega isso. O diabo foge do calor do Espírito Santo. Aonde há fogo, ele não fica. Ela foge do fogo, ela foge do calor. Então se mantenha no fogo, meu irmão. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo lá para a igreja. É de Laodiceia, agora eu não lembro. Que ele diz assim: és morno, porque você não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Você é repugnante para mim. Ei, o fogo, o calor, a brasa do Espírito, ela faz com que o demônio foge da sua presença. E é isso que nós temos que buscar. A igreja ela tem que buscar justamente isso, o Espírito Santo. Ela tem que buscar a presença de Deus. E aí ela fica pendurada. Olha o que o texto diz. Ela ficou pendurada. Ela não pica e foge, porque geralmente a serpente ela pica e sai. Ela ficou pendurada, porque tem coisa que não é com a sua oração. Você está insistindo, você está debatendo para ela sair, ela não sai. Tem coisa que é só o fogo que tira. Tem coisa que é só a presença do Espírito que afasta. Foi no calor do fogo. Agora entenda algo profético hoje aqui na sua vida. Aleluia. Deus permite que a víbora pique. É ou não é? Vamos falar morder. Não é morder, mas só para você entender. Deus permite que a serpente morda. Mas uma coisa acontece. Deus não permite que o veneno faça efeito. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida. Preste atenção. Deus vai permitir que a víbora ela venha atacar as suas mãos, mas Deus não vai permitir o veneno fazer efeito. Fica em pé, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Deus pode permitir a serpente te atacar, mas o veneno não vai fazer efeito na sua vida. Deus não vai permitir que o veneno faça efeito na sua vida. Guarda isso no teu coração. A serpente vai picar, mas o veneno não vai fazer efeito na sua vida. Aleluia. Toma posse. Deus vai proteger você. O veneno não tem efeito. O veneno não consegue te derrubar. O veneno não consegue te afetar. Preste atenção, minha irmã Selma. Deus permite a serpente picar, mas não permite o veneno fazer efeito. Toma posse dessa palavra, minha irmã. Deus está dizendo para você: Deus permite a víbora atacar, mas Ele não permite o veneno fazer efeito. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Deus permite a serpente atacar,
mas Deus não permite o veneno fazer efeito na sua vida. Em nome de Jesus, esse veneno não vai ter efeito na sua vida. Toma posse hoje, profetiza na sua vida. Eu não sei quais são os ataques que você está sofrendo, eu não sei quais são os ataques que você está enfrentando, mas eu sei que esse veneno não vai fazer efeito na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A serpente pica, mas não acontece nada. O sangue do Senhor Jesus é o antídoto sobre você. O sangue de Jesus é o antídoto, e não vai te atacar. A víbora foge do calor, a víbora foge do fogo. Só para você entender mais, já estou finalizando, vou contar uma história para você, igual eu conto lá no rádio. Conta-se uma história que 2 demônios estavam passando pela cidade, um cruzou com o outro. Oh, de onde você vem, parceiro? Aí ele olhou assim para o amigo e falou assim: eu estou vindo de um culto. Ah, é? Você está vindo de um culto? É, fui num culto. Cheguei lá no culto, sabe como é que é? Entrei lá, estava bom, estava gostoso o culto. Igreja fria, o pastor quase morreu lá pregando, ninguém entendeu nada. E você, de onde você vem vindo? Olhou para o cara assim, o outro estava tudo meio queimado, chamuscado, fedendo torresmo. E você, de onde vem vindo? Eu falei: também vem vindo de um culto. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele monte de gente de joelho orando. Eu falei: ah, que legal, tá todo mundo de costa. Entrei, o pastor Paulo gritou lá do púlpito: tá queimado em nome de Jesus. O fogo do Senhor tem que te acompanhar, meu irmão. A brasa do Senhor tem que te acompanhar. Quando essa brasa apaga, você fica vulnerável. Quando essa brasa apaga, você cai no esfriamento. Deus quer derramar um avivamento na tua vida hoje. Você tem que tomar posse do que o Espírito Santo tem na tua vida. Aleluia. Tem muita gente que está aqui nessa noite de braços cruzados, diante de uma situação que ela está vivendo. Preste atenção. Tem muita gente aqui nessa noite que está de braços cruzados, vendo uma situação vir contra ela, contra a família, contra os planos, contra os sonhos. O diabo está lutando contra você, você cruzou o braço. Ei, que saudade daquele tempo que você encontrava uma irmãzinha 5 horas da manhã na rua. De onde você está vindo? Do círculo de oração. É ou não é? Hoje, para trazer alguém no círculo de oração das irmãs dá um trabalho. Quarta-feira, toda quarta, que hora que é a irmã Zilda? 7h30. Se tem uma coisa que derruba o inferno, é o círculo de oração. Círculo de oração te coloca em comunhão com Deus, em contato com Deus. Nós começamos a derrubar barreiras, muralhas. Não é porque nós estamos lá no monte orando, pagando um preço, não. Eu não posso ver um monte, quando eu vejo um monte eu paro, vou lá para o monte orar. Posso estar na rodovia, eu gosto, eu vou para o monte. Eu fico olhando onde tem monte. Mas nós estamos em pé por causa do círculo de oração aqui orando. Quando você ora, quando o círculo de oração ora, ele aquece o braseiro. Tem gente que é especialista em reclamar porque não entendeu o evangelho. Você olha para ele aí, como que está uma prova, pastor? E aí, meu irmão, está uma luta. Ora por mim, pastor. Eu oro, mas você está fazendo a tua parte. Tem gente que não gosta de orar, mas quer que o outro ore por ele. Quando você ora, uma batalha espiritual acontece. Quando você jejua, uma guerra no mundo espiritual acontece. Eu não posso fazer isso por você. O evangelho não é um reino de facilidades. Jesus, ele disse assim, desde o tempo de João Batista: o reino é tomado por esforço. É força. Então tem muita gente de braço cruzado quando a víbora ataca. A víbora atacou Paulo. E o que Paulo fez? Saiu sacudindo ela. Ela não saía. Paulo levou lá para o fogo, porque onde tem fogo, a víbora corre. Ela foge do calor do fogo.
Preste atenção, nós vamos fazer uma oração de guerra agora. Pensa aí, qual área da sua vida está sofrendo ataque? Pensa qual é a área da sua vida que está sofrendo ataque. E preste atenção na palavra de Deus para você hoje. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, a víbora pode ter te atacado, mas Deus não vai permitir o veneno surtir efeito na tua vida. Deus não vai deixar o veneno surtir efeito. Bispo, está doendo. Paulo estava sangrando. A víbora ficou grudada com os dentinhos ali. Todo mundo ficou olhando. Vai morrer, daqui a pouco morre. Tem um monte de gente esperando você morrer, irmão. Tem um monte de gente esperando a tua queda. Tem um monte de gente esperando ver você cair. Paulo estava ali, todo mundo esperando. O texto diz que eles ficaram muito tempo esperando Paulo cair. Paulo sacudiu a cobra no fogo, e para Paulo era como não tivesse acontecendo nada, porque Paulo estava revestido da presença do Senhor. Aleluia. Quero dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: aqueles que estão esperando a tua queda vão cansar de esperar. Vão cansar de esperar. Você vai levantar suas duas mãos assim num ato profético, e quando eu falar, você vai sacudir assim na sua oração. E quando eu falar para você sacudir, você vai usar palavras de guerra. Preste atenção. Você vai usar palavras de guerra. Você vai usar palavras de autoridade. Tem víbora que vai cair aonde você trabalha. Tem víbora que vai cair na rua onde você mora. Tem víbora que vai cair lá na tua casa, no meio da tua família. Tem víbora que vai cair por terra. Levante as suas mãos, levanta um clamor, sacode as suas mãos assim num ato de fé e autoridade. Vai usando palavras de autoridade, vai usando palavras de poder. Fala aí: vai cair da minha vida, vai cair da minha saúde. Sai da saúde do meu filho, sai da saúde da minha esposa. Sai agora, vai saindo. Eu te estou dando uma autoridade. Manda fogo, Senhor. Manda fogo do céu. Manda fogo. E vai fazendo essa víbora cair. A víbora da depressão, a víbora dos ataques sentimentais. Cai por terra agora. Cai por terra. Sai da vida dessa pessoa. A víbora do desemprego, a víbora que está sugando os bens desta pessoa. Sai daí agora. Sai daí agora. Em nome de Jesus. Cai por terra, cai por terra. Sai da vida dessa pessoa. Sai agora, sai agora. Profetiza, a igreja. Usa palavras de fé, usa palavras de autoridade. Usa a sua palavra. Palavras são chaves do mundo espiritual. Palavras são chaves do mundo espiritual. Vai liberando palavras de autoridade. Vai dizendo: eu repreendo agora, lá na minha casa, lá no meu esposo, lá na minha esposa, lá no meu filho, no meu tio, na minha tia. Eu repreendo agora. Vai caindo por terra, vai caindo por terra. Sai agora, sai agora, sai agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai caindo, vai caindo, vai caindo por terra. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Profetiza a vida no meio da tua casa. Profetiza a vida no meio da tua família.